Olá, sou a professora Elisa. Vamos lá para mais um exemplo de relação de equivalência. Então, vamos revisar o que é uma relação de equivalência. Então, necessariamente tem que ser uma relação e deve satisfazer três condições. Primeiro, tem que ser reflexiva, quer dizer, todo elemento, se R é uma relação sobre E, então todos os elementos de E têm que estar relacionados consigo mesmo. Simétrica, se tiver dois elementos de E, tal de que x está relacionado com y, então necessariamente tem que ter y relacionado com x. E o terceiro é a transitiva, dados três elementos x, y, z de E, de forma que x está relacionado com y e y relacionado com c, então necessariamente devemos ter x relacionado com z. Tá? Então, lembra aqui, tá? Então, ó, x relacionado com y e y com z. Então, x tem que estar relacionado com z. Então, relembrar também o que era uma classe de equivalência. Então, o que seria uma classe de equivalência? Primeiro, eu tenho que ter uma relação de equivalência sobre E. Então, qualquer elemento pegar sobre E, eu tenho a classe de equivalência determinado por A. Então, seria o A barra. Seria o quê? Todos os elementos do meu E, tal que está relacionado com o meu A, tá? Então, veja aqui que o conjunto das classes de equivalência é um conjunto, quer dizer, é um subconjunto de E. E o conjunto de todas as classes de equivalência é chamado de conjunto quociente, ok? Então, vamos para o nosso exemplo. Então, primeiro exemplo, tá? Fiz aqui um diagrama de flechas. Então, aqui nós temos o R2, certo? Ixi, aqui ficou faltando. Ficou uma parte aqui. De forma, então, tem o quê? A relacionado com A, B relacionado com B, C com C, D com D, ó. A com A, B com B, C com C, D com D. Eu tenho A com C e C com A, tá? Então, aqui nós podemos observar que vale a propriedade reflexiva, quer dizer, todos os elementos estão relacionados consigo mesmo. Então, aqui no diagrama de flecha, a gente fica bem fácil. Sempre é possível fazer o diagrama de flecha quando tem um número finito e uma quantidade pequena de elementos, né? Então, neste caso, nós vemos o quê? Que todo valor de E está relacionado consigo mesmo. Então, observe que nós temos aqui o laço, ó. A está relacionado com A, o B com B, C com C, D com D. Então, nós temos que o R2 é reflexivo. Então, ele satisfaz a propriedade que ele é reflexivo. Então, todo elemento é relacionado consigo mesmo. Vem a segunda pergunta. Ele é simétrica? Ele é simétrica. Simétrica, quando é diagrama de flechas, gente, é fácil de verificar. É só verificar se tem ou não flecha. Se tiver flechas, ele obrigatoriamente tem que ser flecha de duplas, tá? Então, de pontas duplas. Então, no caso, nós temos A com C e C com A. O resto que A com A, o resto C com C, não tem problema nenhum. E também a propriedade transitiva. Ele é transitivo? Observe que ele é transitivo. Então, a possibilidade que eu poderia pensar seria quem? A com A. Se A estiver com B, quer dizer, A com C e C com A, tenho A com A. Se pensar que C está com A e A está com C, eu tenho que C está com C, tá? Então, aqui seria o único caso diferente que eu teria que analisar. Do contrário, não teria nenhum problema nenhum, tá? Agora vamos para a classe. O que seria classe de equivalência gerado por A? Então, são todos os elementos que estão relacionados com A. Então, a primeira coisa que vocês têm que lembrar, ele é um conjunto. Então, no diagrama de flecha, é fácil verificar. É só verificar A. Quem está relacionado com A? Então, verifique quem tem flecha saindo a partir de A. Eu tenho que A com A e A com C. Então, a classe do A só tem o elemento A e C. E você vai verificar se você pegar a classe do C, também vai ter A e C, tá? A classe do C, então, é a C, tá? Aqui errei, é a classe do B, era em vez de C, né? Então, a classe do B, eu só tenho um B com B, então a classe do B só tem um B. E a classe do D? A classe do D só tem um D, ó. Então, lembre que, tá? Nós começamos na aula passada, questão das classes de equivalência. Então, assim, o conjunto da classe de equivalência, tá? O conjunto quociente, ele forma uma partição. Então, eu vou
dividir os elementos de forma que eles são disjuntos. Ó, eu tenho AC, aqui eu tenho só B, aqui eu tenho só C. Ó, o conjunto de todas as classes de equivalente. O conjunto de todas as classes de equivalente é chamado de conjunto quociente. Agora, quando você fizer a união de todos os elementos, tem aqui ó, A, B, C, D. Então, eu tenho o próprio E, tá? Então, eu falo que o conjunto quociente, ele forma uma partição, tá? Então, se for com diagrama de flecha, é só isso, tá? Tá bem tranquilo. Vamos fazer uma verificação agora, tá? Quando, tá? Esse exemplo ficou no nosso, um exemplo com par ordenado. Então, olha só, eu tenho o meu E, é o R cartesiano R, tá? De forma que dois elementos, lembre que cada elemento de E é um par ordenado. Então, o elemento XY está relacionado com outro elemento ZT, tá? Como estou definindo essa relação? Vou falar que x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser igual a z ao quadrado mais t ao quadrado, tá? Então, aqui eu quero provar primeiro que é uma relação de equivalência, depois descrever a classe do 1 e descrever o conjunto quociente com essa relação, tá? Então, primeira coisa, lembrando, para ser relação de equivalência, tem que ser reflexiva, simétrica e transitiva. Deixei aqui a definição para ficar mais fácil a gente verificar. Então, vamos verificar na reflexiva. Então, todo x de E, no nosso caso, o E é um par ordenado, então o nosso x seria um xy. Então, tem que mostrar que xy está relacionado com xy. Então, a primeira pergunta, xy está relacionado com xy? O que significa xy relacionado com xy? Xy relacionado com xy quer dizer x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E essa igualdade é verdadeira sempre. Então, de fato, ele é simétrico. Para mostrar que ele é transitiva. Transitiva não, para mostrar que é simétrica. Para mostrar simétrica, vou mostrar o quê? Se eu tiver x relacionado com y, o y tem que estar relacionado com x. No nosso caso é par ordenado. Então, se tiver xy relacionado com zt, então nós temos o quê? Nesse caso, nós temos que, por definição, equivale a dizer que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a z ao quadrado mais t ao quadrado. Então, se x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a z ao quadrado mais t ao quadrado, então tenho que z ao quadrado mais t ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou seja, eu tenho que zt está relacionado com xy, então ele vale a simétrica. Ok? Agora vamos para transitiva. Então, eu tenho que ter três elementos, que chamei de xy, zt e ab, de forma que o primeiro elemento está relacionado com o segundo e o segundo com o terceiro. Então, vamos escrever o que nós temos. Dizer que xy está relacionado com zt. Nós temos que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a z ao quadrado mais t ao quadrado. Dizer que zt está relacionado com ab significa que z ao quadrado mais t ao quadrado é igual ao quadrado mais b ao quadrado. Então, nós temos a igualdade. Nós sabemos que x ao quadrado mais y ao quadrado por 1 é igual a z ao quadrado mais t ao quadrado, que por sua vez, através da afirmação 2, nós temos que isso é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, eu posso concluir que o primeiro, então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual ao quadrado mais b ao quadrado. Isso, por definição, equivale a dizer que o xy está relacionado com a b. Então, dessa forma, você prova que ele é transitivo. Então, nós temos que ele é simétrica, reflexiva, simétrica, transitiva, então nós temos que ter uma relação de equivalência. Se é uma classe de equivalência, eu posso uma relação de equivalência, eu posso definir a classe O1. Então, vai lá, O1 seria o quê? São todos elementos de E, então, elemento de E é um par ordenado, né? Então, xy relacionado com de R cartesiano R, de tal forma que esse elemento, o xy, está relacionado com quem? Meu elemento que é o 1. Então, por definição, eu não vou escrever. O que significa xy relacionado com 1? Que significa x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser igual a 2. Então, significa que a classe do 1 é o quê? É o conjunto formado por, na verdade, é a circunferência. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2. É a circunferência de centro na origem e raio 2. E quem seria o grupo quociente? Da mesma forma,
qualquer elemento AB de E, são todos x, y, tal que x, y está relacionado com AB. Então, isso equivale a dizer que relacionado, quer dizer, x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Observe que a ao quadrado é maior ou igual a zero e b ao quadrado é maior ou igual a zero. Então, nós temos quem? Que é um r ao quadrado. O que seria x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado? Então, eu tenho quem? Eu tenho o conjunto de todas as classes é formado por conjunto de toda a circunferência concêntrica no centro, concêntrica de centro na origem, tá? E o raio vai variando, né? Então, a gente tá incluindo também o ponto 0, 0, ok? Então, era isso. Espero que vocês tenham ficado sem dúvidas, ok? Beijos!